falamos sobre inteligência artificial, normalmente pensamos em algoritmos, modelos e tecnologia. Mas existe um trabalho humano essencial por trás de tudo. Para abordar esse tema tão relevante, convidamos Jesse Borges Ferracioli, com a palestra Os Data Tigers e o trabalho invisível por trás de inteligência artificial. Uma salva de palmas para Jesse. Boa noite. Boa noite. Bom, queria começar cumprimentando a todos que estão aqui presentes, agradecer à professora, a coordenadora Cristiane pelo convite. E eu vou tratar sobre um pouco de tecnologia, um pouco sobre inteligência artificial, mas a intersecção do direito na área de tecnologia. Porque por mais que o direito seja uma outra área, a tecnologia está em tudo. Então eu vou falar sobre os Data Tigers e o trabalho invisível por trás da inteligência artificial. Vou começar me apresentando aqui para vocês. Eu sou a Jesse, sou especialista em Direito Civil e Processo Civil pelo Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, sou mestre em Direito, Sociedade e Tecnologia pela Faculdade de Londrina e também sou pesquisadora do Núcleo de Inteligência Artificial e Raça na Logarithm. A Logarithm é uma associação pública e formada por professores da USP, e lá nós estudamos sobre a tecnologia, a inteligência artificial. São vários professores, não só do direito, mas também de outras áreas, inclusive da computação. Hoje nós temos lá mais de 100 pesquisadores espalhados pelo Brasil, e o núcleo do qual faço parte, a gente estuda sobre aspectos discriminatórios em relação à raça, cor, relacionado à tecnologia. E também sou advogada, trabalho na empresa GTMed. Lá a minha atuação profissional é com licitações, e nós vendemos aí produtos médicos, hospitalares aí para o Brasil todo, atendemos hospitais e SUS especificamente. Então, o recorte que eu vou trazer aqui hoje para vocês é oriundo de um artigo científico que eu escrevi junto com a minha orientadora de mestrado, a professora Sâmia. Ele foi publicado na Revista de Direito Público da Procuradoria-Geral do Município de Londrina. Caso alguém tenha interesse em ler o artigo, porque eu trouxe só alguns aspectos, mas o essencial está aí o QR Code. E aí vocês podem estar acessando para lê-lo depois. Bom, vou começar com algumas indagações aqui. A inteligência artificial pensa sozinha? Quem que ensinou o ChatGPT a conversar com você? Porque é uma tecnologia interativa, que simula um diálogo humano. Quem são os rotuladores de dados, os chamados Data Tigers, por trás dessas plataformas digitais? Os Data Tigers que eu vou tratar hoje, que são os rotuladores de dados, que transcrevem todas as informações para alimentar a base do ChatGPT, eu vou falar especificamente da OpenAI, que criou o ChatGPT. Tem outros, como por exemplo o Gemini, que também simula o diálogo humano, você faz uma pergunta e automaticamente já responde. Mas aqui, especificamente, vai ser sobre o ChatGPT. Então, antes de entrar nos Data Tigers, eu vou dar um passinho mais para trás e falar sobre a uberização do trabalho. A uberização ela é uma nova forma de trabalho digital dentro das plataformas digitais. Então, isso mostra uma dependência da inteligência artificial em relação ao trabalho humano. Tanto que não tem como a tecnologia, um determinado software, trabalhar sozinho. Antes, tem que ter uma pessoa ali que vai estar administrando ela para um determinado fim. Então, a plataformização do trabalho, que vem aí do Uber, porque o que é a plataforma do Uber? Você cadastra o seu nome lá porque você quer
trabalhar ali dentro daquele aplicativo e vai estar transportando os passageiros. Então tem uma intermediação dessa plataforma digital. Isso deu origem à uberização do trabalho. Então essas novas formas de trabalho, elas são classificadas como trabalhos flexíveis, mas em contrapartida também traz uma certa instabilidade para quem utiliza essa plataforma como fonte de trabalho. Muitos trabalhadores acabam aderindo a esse tipo de mercado e são submetidos a um trabalho informal. Porque hoje, se você trabalha no iFood, se você trabalha na Uber ou outro tipo de plataforma digital, você não vai ter uma carteira assinada. Consequentemente, você não vai ter direitos mínimos, garantias, não vai ter acesso ao auxílio acidente, ao auxílio doença. Então você fica por conta. Isso dá a ideia de você ser empreendedor de si mesmo, você ser o seu próprio patrão. Então isso traz a ideia do privilégio da servidão, que significa o quê? Eu estou disponível a aceitar esse tipo de trabalho, porque é o que tem para mim no momento, porque é o que está inserido ali no mercado de trabalho, é o que a necessidade do mercado hoje. Eu vou colocar aqui um videozinho curto do professor Ricardo Antunes, que ele vai explicar um pouquinho sobre a uberização do trabalho. Aí será que alguém pode me ajudar? Como que eu faço para dar o play ali no vídeo? Conceito A. Você sabe o que é a uberização do trabalho? Quem explica é o professor Ricardo Antunes, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. As causas que levaram ao aparecimento do trabalho uberizado ou do trabalho de plataformas é resultado de um processo iniciado em 1973, quando nós tivemos uma crise muito profunda do sistema capitalista, desenvolveu-se uma reorganização produtiva muito ampla que desencadeou um alto processo de avanço tecnológico para tentar recuperar os índices de valorização e de crescimento capitalista. Com a crise de 2008 e 2009, que intensificou o processo de crise aberto em 1973, nós tivemos uma decisão das grandes plataformas digitais e das grandes empresas. O trabalho daqui para frente será cada vez mais informal, desregulamentado e flexível, de modo a burlar a legislação social protetora do trabalho. Ou seja, não são mais trabalhadores, mas são empreendedores que vão prestar serviços para uma empresa que presta tecnologia. É uma sucessão de falsificações. O resultado é que nós temos hoje milhões de trabalhadores e trabalhadoras em todas as partes do mundo, onde ingressa-se numa plataforma, mascara-se a condição de assalariamento, inventa-se uma mistificação denominada empreendedorismo, cria-se um imaginário de que aquele trabalhador ou trabalhadora é autônomo, ele arca com os custos do seu trabalho e, por ser, aspas, definido como empreendedor, ele não tem nenhum direito do trabalho. É um absurdo que está sendo questionado no Brasil e no mundo. Você ouviu a explicação do professor? A partir aí da explicação do professor Ricardo Antunes, nós vamos adentrar um pouquinho sobre o capitalismo. O capitalismo da informação, que atualmente é o capitalismo que nós estamos vivenciando. O capitalismo da informação é conceituado por um dos doutrinadores portugueses chamado Manuel Castells. Ele trata o capitalismo, a fonte de riqueza, como os dados que são comercializados. Então sai daquela estrutura de produção, de industrialização e passa
aos dados, como é monetizado, todas as informações que estão disponíveis lá na internet, isso é a fonte de riqueza do capitalismo. Então, nós temos também ainda um pouco mais avançado, que é chamado capitalismo de vigilância, que é abordado pela autora Shoshana Zuboff, que ela fala sobre superávit comportamental. Toda vez que você entra numa determinada plataforma, Instagram, Facebook, ou qualquer outra, que pede os seus dados, e-mail, telefone, CPF, você se cadastra lá e aquela plataforma ela vai monetizar os seus dados. O que ela faz? Ela vende isso para as empresas de varejo, Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, e essas empresas de varejo acabam identificando quais são os seus gostos. Aquela pessoa gosta ali de televisão, automaticamente começa a aparecer um monte de anúncios de televisão. E isso se torna um mercado de futuro, que essas plataformas ela vai ensinando o comportamento daquele usuário. Então, antes mesmo de você querer viajar para o Nordeste, vai aparecendo ali, conforme os seus gostos, viagens de Nordeste ou viagens para o exterior, e você vai consumindo aquele material. Então, isso é chamado de capitalismo de vigilância, que acaba se comercializando esses dados pessoais, vendendo para essas empresas de varejo, e vai acabando que vai moldando o comportamento daquele consumidor. Antes eu não tinha interesse em viajar, mas aí começou a aparecer um monte de fotos de viagens, e aquilo de repente começou a me fascinar, e aí com o tempo eu vou consumir esse conteúdo. Ou com outro tipo de produto, eu não gostava de esporte, aí começa a aparecer um monte de corrida, meia, tênis, e era uma coisa que eu nem me importava antes e de repente eu estou consumindo aquele conteúdo. Então, esse é o chamado capitalismo de vigilância, que também é abordado como superávit comportamental, que vai moldando o comportamento desse usuário para que ele possa estar aderindo a outros tipos de produtos que antes ele não tinha interesse. Bom, antes desse capitalismo de informação, ou mesmo o capitalismo de vigilância, tem ainda dois autores que chamam Boltanski e Chiapello, que eles falam sobre as 3 fases do capitalismo. A primeira fase do capitalismo está relacionada à figura do burguês, da família patriarcal, quando tem um chefe ali de família e aquele trabalhador é inserido dentro dessa realidade patriarcal e vai prestando serviço para aquela família. Então, essa é a chamada primeira fase do capitalismo. A segunda fase do capitalismo está relacionada à industrialização, quando começa a industrialização. Então, sai daquela ideia de manufatura para ir para a maquinofatura. Então, o trabalho do artesão, que antes das revoluções industriais ele detinha o poder de produção do que ele estava produzindo, aquilo deixa, ele não tem mais o controle do que está sendo produzido e passa a se inserir dentro dessas empresas que são mais burocráticas. Sai essa figura do patriarcalismo e acaba que essas empresas, acaba surgindo as empresas a figura do empregador e do trabalhador. E a terceira fase do capitalismo ocorreu em meados de 1970, 1973, em que eu tenho uma ruptura mesmo do capitalismo, porque antes, com o advento ali da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, houve ali o surgimento dos direitos sociais, direitos dos trabalhadores, e diante das desigualdades sociais, lutas de classe, Karl Marx, que trouxe ali o trabalhador como um alienado, ele não tem
ele não tem controle do que ele produz. Ele acaba vendendo a sua força de trabalho, ele vira um produto de mercadoria e aquele lucro que ele dá para o empresário, ele não recebe por isso. Então, as lutas sociais foram que garantiram os direitos sociais. Só que isso acabou incomodando o lado do empreendedorismo, porque com a crise do petróleo ali em 1973, houve um aumento da inflação, desaceleração do crescimento econômico e começou a se culpar essa intervenção do Estado em garantir os direitos trabalhistas, os direitos mínimos, e aí mudou-se a estrutura da forma da organização do trabalho. Dá espaço, então, para as flexibilizações dentro da estrutura do trabalho, terceirizações, contratos temporários, e isso ganha cada vez mais força a uma redução ali dos direitos trabalhistas, direitos mínimos, para dar espaço a esse empreendedorismo. Eu sou empreendedor de mim mesmo, eu tenho a minha própria empresa, eu mesmo tomo conta do próprio negócio, mas de certa forma é uma autonomia mascarada. Então sai aquela ideia de trabalhador e passa para a ideia de colaborador. Eu sou um colaborador da empresa. Mas qual que é a minha participação nisso? As pessoas que trabalham, por exemplo, em plataformas, elas têm participação nessa lucratividade? Na verdade, não. E não tem nem mesmo os direitos mínimos, porque são pessoas que não têm registro em carteira. Bom, agora que eu passei um pouco sobre o que é a uberização do trabalho, essa contextualização de como saiu o trabalho desde lá do artesão, passou para a industrialização e depois veio para essa flexibilização do trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre as curiosidades do ChatGPT, embora que provavelmente todo mundo use essa plataforma, ou talvez vocês usem outras, mas só para dar uma contextualizada sobre qual foi a origem do ChatGPT, de onde ele veio. Então, a OpenAI, ela é referência mundial no desenvolvimento de inteligência artificial capaz de simular diálogo humano e foi a criadora do ChatGPT. Então, ela usa do sistema de inteligência artificial generativa com a produção de conteúdos, produção de imagens, vídeos, e acaba trazendo uma linguagem muito natural. Então, quando você faz uma pergunta ali para essa IA, ela responde você como se você estivesse falando mesmo com uma pessoa. Então, ela é capaz de reproduzir mesmo e simular conversas humanas. Então, o seu funcionamento ele ocorre por meio de algoritmos que são treinados por pessoas que estão por trás dessa inteligência artificial, diante da quantidade de volumes de dados que está disponíveis ali na rede mundial de computadores. Como que o ChatGPT funciona, a diferença dele para o Google? O Google você coloca qualquer informação lá, alguma pesquisa, o que é capitalismo, por exemplo, ele vai aparecer vários links, vai te informar as fontes para você fazer a sua busca, tem vários sites ali disponíveis para você conseguir encontrar uma resposta mais pertinente. Se você for fazer a mesma pergunta para o ChatGPT, em poucos segundos ele já responde para você o que é o capitalismo, mas ele não indica a fonte. Então você não sabe se aquilo é uma resposta verdadeira. Teve alguns casos aí na advocacia trabalhista que alguns advogados pediam para o ChatGPT produzir recursos, e aí o ChatGPT produzia os recursos e criava jurisprudência. Jurisprudências são entendimentos reiterados do judiciário sobre um determinado assunto. Isso batia no tribunal, o tribunal verificava, através da inteligência artificial que eles usam, que aquelas jurisprudências eram falsas. Então foi criação do ChatGPT e desleixo do advogado, que não foi lá verificar se aquela jurisprudência era fidedigna, se era real. Aí tiveram que responder processo da OAB, multa, essas coisas. Então, o ChatGPT é uma ferramenta boa, mas dependendo de qual for a sua utilização, pode ser que pode trazer algum prejuízo, como aconteceu aí com esses advogados que
pegaram um recurso lá do ChatGPT, ele criou uma jurisprudência que não existia e perdeu o processo. Né? Foi muito ruim daí para o cliente deles. Então, o que são os data tigers? A OpenAI ela vai utilizar o trabalho humano para fazer essa modulação de dados. Então, todas as informações que tem que estar dentro dessa plataforma, ela é rotulada, ela é transcrita pelo trabalho humano. Então, esses profissionais, eles corrigem respostas, classificam, avaliam os conteúdos e muitas vezes não são conteúdos próprios, são conteúdos inadequados, justamente para tornar essa plataforma segura. Tanto que quando você coloca uma determinada informação lá, uma pergunta, ou você coloca um xingamento ali no ChatGPT, ele já aparece ali, conteúdo impróprio, algo nesse sentido. Por quê? Porque alguém antes viu esse conteúdo, verificou que ele é impróprio e já colocou aquele alerta ali para o ChatGPT barrar, tá? Então, o ChatGPT, ele gera textos através de comandos fornecidos ali pelos usuários. Conforme você vai colocando a informação ali, ele vai respondendo aquele usuário. Então, as respostas trazidas ali por essa inteligência artificial se dão com base nos padrões que são aprendidos ali durante esse treinamento dos rotuladores de dados que vai estar treinando essa IA. Por que os data tigers são necessários? Bom, por trás dessa tecnologia existe uma multidão de trabalhadores que está ali o tempo todo analisando os conteúdos, analisando os dados, analisando todas as informações que estão na internet, porque você pode perguntar qualquer coisa e aquilo é respondido. Então, precisa de uma gama de trabalhadores para que essa IA funcione da maneira que ela funciona. Então, o ChatGPT utiliza cerca de 175 bilhões de parâmetros para então responder as perguntas que o usuário faz a ele. Só que esses conteúdos, antes de ser alocado nessa plataforma, esses conteúdos próprios que esses trabalhadores acabam tendo acesso, pode conter discurso de ódio, pode tratar sobre racismo, pode ser conteúdos violentos, de abuso sexual ou conteúdos discriminatórios. Então, tudo isso é analisado por esses trabalhadores, que acabam trazendo uma sobrecarga psíquica dentro dessa comunidade de trabalhadores, que tem que analisar esses conteúdos, transcrever para alocar ali dentro do ChatGPT. Quem realmente treina essa inteligência artificial? Geralmente são trabalhadores de baixa renda. Talvez trabalhadores que não tenham estudo, talvez trabalhadores que não tiveram uma oportunidade dentro do mercado de trabalho. E muitos deles são contratados de países subdesenvolvidos, países de terceiro mundo. Então, a OpenAI ela acabou terceirizando parte do treinamento do ChatGPT para a empresa Sama. Essa empresa Sama contratou trabalhadores do Quênia e também da Uganda e da Índia para estar rotulando esses dados, para estar fazendo toda a transcrição, toda a quantidade de conteúdos necessários, analisando esses conteúdos para estar inserido dentro dessa plataforma. A OpenAI, ela pagava cerca de $12,50 por hora pelo serviço de rotulação. A empresa Sama, que é terceirizada, aí aqui a gente tem o fenômeno da terceirização. Fica mais barato para a OpenAI fazer o quê? Contratar uma empresa terceirizada que cobra barato. Essa empresa terceirizada contrata trabalhadores e oferece uma condição mínima de contraprestação, de remuneração, de contrapartida. Então é muito mais lucrativo para uma empresa dessa. Quanto que os rotuladores de dados contratados pela empresa Sama recebiam? Desse valor de $12,50 por hora, eles recebiam em cerca de $1,32 e $2 por hora, menos da metade. Um especialista nessa área de rotulação de dados cobra em torno de $25 por hora. Então,
A OpenA contratava uma empresa terceirizada, pagava menos da metade que um especialista ganha para estar rotulando dados e passava menos da metade ainda para os trabalhadores. Então, esses trabalhadores que operam aí na empresa Sama foram divididos em equipes especializadas. Então, cada equipe ficava sujeita a um determinado tipo de conteúdo. Conteúdos, como eu já disse, de violência, abuso, discurso de ódio. E além dessa carga negativa em cima dos trabalhadores, também ficavam expostos a jornadas exaustivas de 9 horas por dia. Além de ter que fazer a rotulação de 150 a 250 trechos de texto por turno. Então é uma atividade cansativa, repetitiva, intensa e emocionalmente desgastante. Qual que é o custo humano da inteligência artificial? A OpenAI lucra com essa rotulação de dados, especialmente quando terceiriza parte disso para uma empresa terceirizada. Então, os trabalhadores, eles acabam absorvendo impactos psicológicos. Imagine você, todos os dias expostos a esses conteúdos impróprios. O que isso não vai virando na sua mente? Isso acaba trazendo um adoecimento mental. Mas essa conta chega para alguém. Então, o adoecimento mental, ele é o responsável pelos afastamentos dos trabalhadores, que é sustentado pelos sistemas públicos de proteção social. A Organização Mundial de Saúde apurou que cerca de 30% dos trabalhadores do mundo apresentam algum tipo de transtorno mental. O INSS também fez uma apuração e identificou que a depressão é a principal causa de afastamento do trabalho. Hoje, a principal causa do afastamento do trabalho não é acidente de trabalho, é a depressão. A depressão hoje é a principal causa de pagamento de auxílio-doença do INSS, que é uma causa relacionada não ao acidente de trabalho. Então, a depressão, ela entra ali no quadro de doenças, dentro ali da esfera do trabalho, que é ocasionado pelas metas abusivas, que é ocasionado pelo trabalho repetitivo, pelo trabalho desgastante. Isso é dos principais gastos que o INSS tem hoje, a depressão. E o pagamento do auxílio-doença para esses trabalhadores que têm que se afastar para estar se tratando. Então, o custo da inteligência artificial hoje. Foi feita uma apuração também pela Organização Mundial da Saúde e foi identificado o seguinte: em casos leves de doenças mentais, de afastamentos por conta de condições psíquicas, tem que 4 dias por ano de afastamento de um trabalhador que está ali com uma condição ali de doença psíquica leve. Mas, em casos graves, para uma empresa custa 200 dias de afastamento por ano. Então, essa conta, isso não é prejudicial só para o trabalhador, mas também para o empresário. Porque aí, num caso muito grave, 200 dias por ano de afastamento. No caso leve, 4 dias por ano de afastamento. Então, chegou-se a estimativa de que houve uma perda de escala, perda de produtividade de $1 trilhão e até o momento, por conta desses afastamentos em razão de doença mental. Também foi apurado que até 2030 haverá um prejuízo de $6 trilhões. Também foi feita uma outra pesquisa em que esses distúrbios mentais podem custar, entre uma estimativa de 2010 a 2030, de $16 trilhões. Então, isso é muito prejudicial não só para os sistemas públicos de saúde, que têm que efetuar o pagamento de auxílio-doença, mas também para o empresário. A burnout também é uma doença psíquica
que está ganhando muita evidência, em que tem ali os sintomas de exaustão, pressão, ansiedade, fadiga. E em 2022 a burnout ela passou a integrar a classificação internacional de doenças e ficou conhecida como CID-11, que é uma doença ocupacional que é desencadeada dentro de como essa forma do trabalho é organizado, como esse trabalhador ele é submetido às condições ali de trabalho. Então, o Brasil hoje, ele ocupa a segunda posição de país com o maior número de casos de burnout do mundo. Então, o Brasil é o segundo país do mundo que apresenta mais casos de burnout. Então, a cada 3 trabalhadores, um deles possui sintomas de burnout. Então, tudo isso foi desencadeado por essa flexibilização do trabalho, por essa falta de desregulamentação das leis trabalhistas, a ausência de garantias, essa ideia que é vendida de seja você o empreendedor de si mesmo, seja você o seu empresário. É claro que é bom se você puder ter a sua empresa, se você conseguir engrenar, mas acredito eu que não tem espaço para todo mundo, né? E você acaba tendo que se inserir no mercado de trabalho em que está cada vez mais precário, apresenta condições de trabalho cada vez mais degradantes. Hoje eu vou assumir um posto de trabalho numa plataforma digital como a Amazon Medical Turk. A Amazon Medical Turk é uma plataforma da Amazon em que você se cadastra e fornece qualquer tipo de serviço. Pode ser serviço de telemedicina, pode ser serviço de advocacia, pode ser serviço de arquitetura, e aí você recebe ali uma quantidade mínima pelo seu trabalho, aquilo fica com a plataforma e você recebe um valor mínimo ali por aquele trabalho. Muito menor, por exemplo, do que uma consulta que você paga, por exemplo, com um médico de R$300. Essas plataformas como a Amazon Medical Turk, você vende esse serviço por R$15, R$10. Quando você consegue converter esse dinheiro para você, porque ele acaba não caindo numa conta aqui do Brasil, é uma conta fora, e aí você tem que pedir para converter aquilo para você. E as terceirizações, que é uma coisa que está muito em ênfase, que eu vou terceirizar o trabalho para não ter que contratar um profissional, um especialista na área, que vai ficar mais barato ali para o empresário. E aí aquela empresa terceirizada, eu vou pagar um salário mínimo, ou eu vou fazer uma contratação de PJ, de autônomo, não preciso pagar nada mesmo. Então, tudo isso acaba trazendo muitas consequências e acaba desencadeando, né, os adoecimentos mentais. Porque o trabalho, ele é uma fonte de felicidade para as pessoas. Então, se você não tem um reconhecimento, se você não tem um estímulo, se você não tem um reconhecimento, se você não tem uma boa remuneração, se você paga para trabalhar, se você não é visto, se você não consegue evoluir, você não consegue conquistar os seus sonhos, tudo aquilo vai te deixando reprimido, vai te deixando cada vez mais adoecido mentalmente. Então, um pouco do que eu já tinha falado, os data tigers, eles não adoecem, no caso, apenas por esses conteúdos impróprios que eles ficam catalogando o tempo todo, mas também por fatores relacionados à própria organização do trabalho. O que é uma organização do trabalho? Como esse trabalho é administrado, como ele é conduzido, como o empresário vê aquele tipo de trabalho, como ele organiza aquele trabalho, como você se situa ali naquele ambiente de trabalho. Então, baixa remuneração, a questão da terceirização em países periféricos, porque países periféricos é uma remuneração menor, e países assim subdesenvolvidos, de terceiro mundo, trabalhadores que não têm oportunidade acabam se sujeitando a qualquer tipo de trabalho, a qualquer tipo de remuneração, jornadas exaustivas. Imagine 9 horas por dia, todos os dias, vendo todo e qualquer tipo de conteúdo. Invisibilidade, falta de reconhecimento.
Um trabalhador desse dificilmente vai ser reconhecido dentro daquele ambiente de trabalho. E o medo constante de demissão. Porque, eu só tenho isso. Se eu não tiver isso, posso ficar desempregado. E aí, como eu vou fazer depois? Então, também foi feita uma investigação pela revista Time. Tudo isso está lá no artigo que foi escrito. E foi identificado o seguinte: muitos trabalhadores se sentiram reprimidos, não queriam se identificar quando deram essa entrevista, falando como eram as condições do trabalho ali de rotulação de dados. Relatos indicam receio, da perda de emprego, eles têm medo de perder o emprego, insegurança profissional. Então, o sofrimento não está apenas no que é catalogado, mas também como que é esse ambiente de trabalho. Porque, além de ter que rotular centenas de conteúdos por dia, também tem os cumprimentos de metas de produtividade, ser avaliado constantemente. Essa questão aqui de ser avaliado constantemente é interessante, porque não é só os data tigers. Por exemplo, a plataforma Uber tem uma avaliação lá para o motorista. Se ele não tiver uma boa avaliação, com o tempo ele pode ser excluído dessa plataforma digital. Aqui também. Então, constantemente, eles são avaliados pelo trabalho, pelo desempenho deles. Então, se apresentar um trabalho ruim, eu posso ser excluído dessa organização do trabalho. Além de tarefas repetitivas durante horas, uma jornada exaustiva, e sem contar que eles não têm autonomia nenhuma para identificar quais conteúdos vão ser analisados. Eles vão ter que catalogar qualquer conteúdo que aparece ali. Mas é um conteúdo de racismo. Caiu na sua equipe e você vai ter que lidar com aquele conteúdo de racismo, catalogar ou não catalogar aquilo. Então, isso faz parte do novo precariado digital. Quem são esses trabalhadores da era digital? O precariado digital ele não é uma nova classe social. É uma nova forma de organização de trabalho que é mediado pelas plataformas digitais, que são esses trabalhos dentro dessas plataformas, como iFood, Amazon Medical Turkey, Uber, entre outras. Também temos ali outros tipos de profissionais, desenvolvedores de softwares, trabalhadores de call center, que também é um trabalho desgastante, exaustivo, entregadores de aplicativos e os data tigers. Então, cada vez mais, a tecnologia ela precisa do trabalho humano para estar funcionando. Ela não consegue estar funcionando ali sozinha. E o desgaste emocional vai para os trabalhadores humanos invisíveis. Como que a gente poderia estar protegendo essa classe? Por exemplo, Uber, iFood, aqui no Brasil não tem um sindicato, não tem uma regulamentação para esse tipo de trabalho. Então, o ideal seria, de repente, criar uma legislação para essa categoria de trabalhadores, porque hoje o que mais tem são pessoas que trabalham para essas plataformas. Colocar ali jornada máxima de horas de acordo com a legislação do país. 9 horas, por exemplo, é uma quantidade de horas que não é permitida no Brasil. Pausas obrigatórias durante a atividade para não ficar aquele trabalho repetitivo. Acompanhamento psicológico regular. Regras específicas de proteção para a saúde mental. Então, a inteligência artificial ela é boa porque ela traz inovação, sim. Mas seu funcionamento continua também dependendo do trabalho humano. Então, o grande desafio não é só, eu vou aprimorar uma tecnologia, uma inteligência artificial, mas também trazer condições mínimas, dignas, para essas pessoas que precisam trabalhar para essas plataformas. Então, quem está pagando por esse preço da inteligência artificial? Acaba que toda a sociedade acaba pagando. Empresários, sistemas públicos de saúde. Não podemos simplesmente deixar essa camada da população de lado, porque isso vai acabar trazendo consequências. Imagine 200 dias por ano de afastamento em casos graves de doenças psíquicas. Então, é necessário, sim, criar-se legislações, talvez criar sindicatos,
para estar apoiando essa classe de trabalhadores. Então, esse é o chamado precariado digital, em que você se sujeita a qualquer tipo de trabalho com condições mínimas, com essa falsa ideia de ser empreendedor de si mesmo, mas ao mesmo tempo você não tem uma garantia mínima de saúde, não tem um auxílio doença, um auxílio maternidade, um auxílio acidentário, justamente porque não há legislação, não há uma cobertura, não há um sindicato, não há um apoio destinado a esses tipos de trabalhadores. Então, é importante, sim, estar olhando para esse trabalho humano que está por trás da inteligência artificial. É sempre bom estar incentivando que se melhore cada dia a tecnologia, mas também pensar que tem pessoas por trás de todas as tecnologias. Eu espero que eu tenha passado um pouquinho de conhecimento para vocês, tá? Agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigada. Então, novamente, muito obrigado pela participação e pela excelente contribuição para a nossa Tech Week. Vamos registrar esse momento com a entrega do certificado de participação.